Podemos dizer que os sofistas fazem uma verdadeira revolução espiritual quando deslocam o eixo das pesquisas filosóficas do cosmos para o homem. Esta revolução espiritual, ou nova orientação, se deu por dois motivos, duas causas. As filosóficas, devido às respostas insatisfatórias dos pré-socráticos acerca do arqué, do princípio originário de todas as coisas, tornou-se necessário buscar outro objetivo, outro foco de pesquisa. Os pré-socráticos, eles já tinham chegado ao limite extremo, já tinham trilhado todos os caminhos e possibilidades e não tinham dado uma resposta satisfatória sobre o que eles tinham buscado, o arqué. A segunda causa é sociopolítica. A crise da aristocracia, a ampliação do comércio, a procura cada vez mais maciça de estrangeiros à Grécia, às cidades gregas, levava os gregos e os outros povos ao contato com o mundo mais amplo. E isso motivou a comparação entre usos, entre costumes, entre leis, e promoveu, assim, conhecimento e experiências. Os sofistas, eles criticam a religião, criticam o conceito de verdade e o conceito de bem. Vários sofistas vão dar a sua definição de verdade, de justiça, de bem, de mal. O sofista Pródico de Ceos vai dizer, ou para ele, ou vai entender, que a virtude é o meio mais idôneo para alcançar a verdadeira vantagem e a verdadeira utilidade. Os sofistas políticos, eles se colocaram contra a moral e a fé tradicional de modo bem provocativo. O sofista Crítias desacralizou o conceito de Deus, o conceito dos deuses, e ele vai reduzir esse conceito de deuses a guardas que vigiam interiores. E ele vai dizer que esses guardas que vigiam interiores, ou seja, esses deuses, foram criados pelos poderosos com o objetivo de quê? De controlar os seus subalternos. Crítias também ele defendeu que a justiça é a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Já o sofista Trasímaco de Calcedônia, ele afirmou que o justo é a vantagem dos mais poderosos. Para os sofistas em geral, a virtude ela é objeto de ensino. Eles proclamaram possuir a arte de educar os homens e de prepará-los para a vida política, oferecendo-lhes assim novas ideias e novos instrumentos para isso. Por esse motivo, eles alcançaram grande sucesso, especialmente entre os jovens. A crise da aristocracia, ela fez crescer, ou fez nascer, a ascensão política de novas classes. Isso se deu porque a democracia apresentava já a crescente afirmação do poder do povo. Na democracia direta existente, propiciava as discussões na ágora, as discussões em praça pública, onde cada cidadão tinha o direito a voto, mas também tinha o direito de dar a palavra, de defender suas ideias. E isso fez ampliar a possibilidade de qualquer um chegar ao poder. Antes, tinha-se a ideia de que já se nascia virtuoso, já se nascia com essa capacidade, essa inclinação para a política,
por conta do sangue nobre, né? Por conta achavam que a nobreza, que a capacidade de discursar, ela já vinha da família, né? Já vinha do sangue, já vinha do berço. E aí, né, os sofistas eles vão ter como premissa, né, a convicção de que o que era considerado eternamente válido, no caso essa hereditariedade, né, na verdade não tinha valor em outros meios e em outras circunstâncias. A tradição filosófica considera Protágoras como sendo o primeiro sofista. E com isso, ele apresenta a primeira forma de relativismo, que tem como proposta basilar o princípio do homo mensura. E o que é o homo mensura? O homo mensura é um axioma, né, no qual ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. E com isso ele pretendia negar a existência de um critério absoluto de julgamento. Ele vai dizer que, né, ele vai apresentar, ele vai nos ensinar que quem julga as coisas é o próprio homem. E ele vai dizer, tal como cada coisa aparece para a pessoa, tal ela é para ele. Tal como aparece para outra pessoa, tal é para essa outra pessoa. Ou seja, não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Mas cada um julga conforme o próprio modo de ver as coisas. Toda verdade é verdade para um indivíduo. Assim como todo bem é para mim, todo bem pode ser para outra pessoa e por aí vai. Então, com esse axioma, o homem é a medida de todas as coisas, né? Protágoras vai mostrar exatamente isso, a relativização da verdade, do conceito de bem, de mal. Só que nesse axioma tem um pequeno detalhe, que ele vai dizer que esse axioma ele está vinculado ao critério do útil. Isso quer dizer que nem tudo para Protágoras é relativo. O relativismo para ele é limitado pela utilidade, cuja medida de todas as coisas é medido pelo útil e pelo danoso. O bem é útil, o mal é danoso. O melhor é mais útil, o pior é mais danoso. Para Protágoras, não existe um verdadeiro absoluto, nem valores morais absolutos. O que existe, na verdade, é algo que é mais útil, é algo que é mais convincente e, portanto, mais oportuno. Cabe ao homem, portanto, conhecer esse relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno e saber convencer os outros acerca disso. Isso, segundo Protágoras, essa capacidade de convencer o outro é ter virtude. Então, ter virtude para ele é ter habilidade de saber fazer prevalecer qualquer ponto de vista sobre a opinião oposta. É ter técnica apropriada para tornar mais forte o argumento mais fraco. Assim, o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, perdem qualquer determinação absoluta. Com essa habilidade, com essa técnica, seria possível, então, fazer carreira na política. Que esse é o objetivo da argumentação, da retórica para os sofistas.
Enquanto Protágoras parte do relativismo para implantar o método da antilogia, né, que é a técnica de expor argumentos pró e contra, Gorgias vai apresentar a primeira forma de niilismo e parte desse niilismo para poder então construir o edifício da sua retórica. E o que é o niilismo? O niilismo é uma doutrina que põe o nada como fundamento de tudo. Gorgias, então, ele vai elaborar sua doutrina filosófica baseando-se nas três teses seguintes. E ele vai se basear nessas três teses seguintes com a intenção de resolver, através da palavra, do argumento, da retórica, a distinção feita por Parmênides entre ser e não ser. Então, a primeira tese que Gorgias vai utilizar é nada existe, ou, trazendo Parmênides, né, o ser não existe. Né? Não existe bem e mal, não existe verdadeiro e falso. E por que ele vai chegar a essa conclusão? Por causa da discussão do ser de Parmênides, né? E no qual os filósofos precedentes deram definições diversas. Uns diziam que existia, outros diziam que não existia, e com isso, né, chega-se à conclusão de que, de fato, ele não existe. Já a segunda tese que ele vai pegar, ele vai partir da primeira, né? Ele vai dizer, mesmo que existisse, mesmo que o ser existisse, mesmo que a verdade exista, mesmo que o bem exista, mesmo que o justo exista, ela não seria cognoscível, ela não seria compreensível ao homem. Por quê? Porque ele vai dizer que o pensamento com efeito não se refere necessariamente ao ser, como queria o filósofo Parmênides, né? Mas existem coisas pensadas que não são existentes, como, por exemplo, né, a ficção, o sonho. O sonho, ele está em meu pensamento, em minha mente, mas ele na realidade não existe. E a segunda tese, a terceira tese, partindo-se das duas anteriores, ele vai dizer o seguinte: mesmo sendo compreensível, seria certamente incomunicável e inexplicável aos outros. Ou seja, mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Por quê? Porque ele vai dizer que a palavra não pode transmitir verazmente coisa nenhuma, que não seja a própria palavra. A palavra só pode transmitir a própria palavra. Aí ele pergunta como você pode expressar com a palavra a cor verde para quem não vê? Como expressar com palavras o sabor de uma manga para quem não sente gosto? Como explicar o perfume de uma flor para quem não consegue sentir o cheiro? A palavra, sendo um som, significa quanto muito um som. Não mais aquilo que deriva dos outros sentidos, como, por exemplo, uma cor ou um odor. Com essas três teses, Gorgias elimina a possibilidade de alcançar uma verdade absoluta, a aletheia. E aí a gente chega à seguinte pergunta: então, o que seria virtude para Gorgias? Ele vai dizer que é a capacidade de usar a palavra e o discurso e de desfrutar a capacidade de sugestão e de persuasão, buscando, né, ou objetivando fins próprios. Ele vai dizer que ser virtuoso ou ter virtude é ser capaz de persuadir os juízes nos tribunais,
os conselheiros no conselho, os membros da Assembleia Popular ou qualquer outra reunião que se realize entre cidadãos.